nome é Amanda Moreto, eu sou estudante de mestrado aqui do VPS. O meu orientador é o professor Nilson e eu também tenho uma outra orientadora, que é a professora Ana Velar, da UNB, do Instituto de Artes da UNB. O meu trabalho, ele aborda a relação entre aspectos da medicina e da história da arte. O título da minha dissertação de mestrado é A Dissecação da Arte, a Medicina na Obra de Adriana Varejão. O encontro entre a medicina veterinária e a arte, ele já segue comigo desde antes da faculdade de veterinária. Eu estudei geografia antes e já no curso de geografia eu abordava também como que a geografia se interrelacionava com as artes, mais especificamente com o cinema. E aí quando eu vim para a faculdade de veterinária, eu segui com esse caminho, tentando criar essa relação entre áreas do conhecimento que, em princípio, elas não são muito parecidas, ou que a gente acha que não tem uma relação muito importante ou muito direta. E aí, assim que eu terminei a minha graduação, eu já segui direto para o mestrado, tentando relacionar como que a medicina era representada pela arte e como que a arte poderia se apropriar de aspectos da medicina. Em 2014, eu tive contato com um artigo da professora Alicia Mota, da UNB, e nesse artigo ela aborda um quadro de um pintor, que é um pintor bastante conhecido, o Klimt, e nesse quadro, que é um retrato, ela tenta pegar representações iconográficas dessa pessoa e tratar aquilo como se fosse um diagnóstico. Então ela olha uma característica dessa pintura e trata essa característica como se fosse um sinal ou um sintoma, e cria hipóteses diagnósticas para esse paciente representado. O mestrado ele saiu de uma ideia geral para uma ideia mais específica. Então, inicialmente, eu abordei como que o observador das artes visuais ele se depara com uma obra de arte. O que acontece com esse observador que está diante de uma obra de arte? Quem é esse observador? Então, primeiro eu trato da relação da pessoa com a obra de arte. Em uma segunda parte da dissertação, eu analiso historicamente a representação de aspectos da medicina dentro dessa história da arte. Então, eu pego desde a antiguidade, passando pelo medievo, pelo renascimento, até chegar na arte contemporânea. É como se fosse um panorama da representação da medicina e da apropriação da medicina também dentro das artes visuais, mais especificamente das artes plásticas, mas também abrangendo as artes visuais como um todo. E na última parte da dissertação, eu faço uma espécie de estudo de caso. Eu selecionei 9 obras de uma artista brasileira contemporânea, que é a Adriana Varejão, é uma artista carioca, e eu analiso como que um observador específico, ou seja, um observador que está imbuído de um conhecimento médico ou médico veterinário, como que a relação dele com essa arte que representa aspectos da vivência médica. Então, para selecionar essas 9 obras, eu criei algumas características que elas deveriam ter para elas serem selecionadas. Eu fiz um levantamento de todas as obras da Adriana Varejão, pelo menos todas as que estavam disponíveis no site da artista, e a partir daí eu criei um critério de inclusão. Se essa obra ela tivesse relação com esses 2 critérios de inclusão que eu criei, ela seria uma obra selecionada. O primeiro critério de inclusão seria ter uma representação da carnalidade. Quando a gente estuda o material que trata das obras da Adriana Varejão, fala-se muito a respeito da representação da carnalidade, que na verdade não é a carne que a gente está acostumado a estudar dentro da faculdade de veterinária. É um outro projeto de carne. E então a obra deveria apresentar essa característica, ter a carnalidade expressa visualmente, e ela deveria também apresentar aspectos da prática médica, seja representando iconograficamente através da pintura ou então pelo uso de material médico. Todas as obras que estivessem inseridas nessas 2 características, elas seriam selecionadas para a minha dissertação. Então, 9 obras foram selecionadas a partir desses critérios de inclusão. Eu acho que a gente pode pensar não especificamente a respeito de uma diferença de um médico ou uma pessoa que tem uma vivência na área da saúde para uma pessoa que não tenha. A gente pode pensar na vivência específica de cada um. Esse é o objetivo. Eu utilizo uma vivência específica que é minha, que é a vivência da área da saúde, para tentar mostrar que a vivência de cada um, a vivência de um geógrafo, a vivência de um veterinário, a vivência de um historiador, de um dentista, de uma pessoa da área do teatro, cada um com a sua vivência específica, quando olha para uma obra de arte, cria uma interpretação, uma possibilidade de interpretação que muitas vezes se relaciona com a sua vivência, com a sua bagagem de vida. Então, o meu trabalho,
ele só mostra que a nossa vivência como veterinário, como médico veterinário, essa vivência pode criar uma possibilidade de interpretação diferente da obra de arte. E diferente não porque é melhor ou pior, ela simplesmente é uma outra interpretação, porque a nossa vivência é uma vivência da área da saúde. Se a gente pensar no Renascimento, por exemplo, os artistas eles não viviam apenas para a arte dita, arte erudita. Eles viviam uma série de outros trabalhos e de outros modelos de trabalho que hoje a gente tem muito fragmentado. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Da Vinci, ele era um pintor muito importante, mas ele era também um anatomista muito importante, ele era um cientista, entre aspas, muito importante, ele caminhava por muitas áreas do conhecimento. Então a arte, ela estava ali imbricada nessa vivência desses artistas, ela era uma característica só de um artista, ele era um artista, mas que estudava muitas coisas. E hoje o nosso conhecimento ele é muito fechado, ele é cada vez mais especializado. Então, muitas vezes a gente olha para uma obra de arte e só vê o lado do artista, por exemplo, do Renascimento. A gente não pensa todo o contexto que ele viveu e toda a relação que a arte, a medicina, a anatomia, as ciências naturais, como tudo isso era muito próximo. E aí é isso, a gente viveu muito tempo com essa separação entre as áreas do conhecimento. E hoje, com a arte contemporânea, muita coisa está juntando. A medicina, hoje em dia, ela conversa muito mais com a arte, e a arte conversa muito mais com a medicina. Tem um ramo dentro da arte contemporânea, a bioarte, onde os artistas eles vão para o laboratório para trabalhar com biotecnologia. O resultado, o trabalho artístico, a obra, ela é uma obra muitas vezes concebida unicamente dentro de um laboratório, com a colaboração de médicos, de biólogos, de técnicos, ou muitas vezes o próprio artista que vai e faz mesmo o trabalho dele dentro de um laboratório. Então acho que é importante a gente pensar nesse momento como que a gente está conseguindo retomar essa vivência conjunta das áreas da arte e da ciência, por exemplo. Então acho que o principal dentro do meu trabalho foi entender o quanto essas duas áreas do conhecimento elas são próximas e elas caminham historicamente juntas. Então fazer esse levantamento, mostrar como que isso aconteceu, para mim foi super importante dentro da minha dissertação de mestrado. E claro, fazer a análise do trabalho da Adriana e relacionar a medicina e a arte com a nossa cultura, porque o trabalho da Adriana, em especial esse trabalho da década de 90, é muito focado na história do Brasil, no período colonial, na nossa história, nossa relação com Portugal também, e como que a medicina ela tem essa relação com a arte e com a história da nossa formação cultural. E eu acho que isso foi bem importante dentro da minha dissertação. A maior dificuldade foi encontrar material aqui no Brasil que tratasse desse assunto, que fizesse minimamente essa relação da medicina com a história da arte. Tem até alguns livros publicados, mas no geral eu tive que juntar as duas áreas, tive que pegar o conhecimento da medicina e o conhecimento das artes visuais e a partir disso criar uma interpretação. Então encontrar material que tratasse especificamente dessas duas áreas do conhecimento, com exceção da bioarte, que ainda assim é pouco estudada no Brasil, mas fora tem bastante coisa, mas essa intersecção ela ainda é pouco estudada. Então eu tive bastante dificuldade em juntar esses materiais e criar uma interpretação. E outra dificuldade, essa talvez a dificuldade mais importante, na verdade, que eu tive, a gente dentro da veterinária, dentro da medicina, a gente está acostumado a ter um método de trabalho muito bem estabelecido. Então a gente cria projetos com objetivos muito claros, com uma introdução, com como que eu vou desenvolver, um cronograma. E quando eu juntei a história da arte com aspectos da medicina, esse leque se abre de uma forma muito grandiosa. Então, de repente, eu me via tendo que podar muito porque eu começava a sair dos meus assuntos. E eu tive que de repente, começar a podar um pouco as coisas e pensava, poxa, mas e o método da medicina? E o método da veterinária? Não, eu não estou seguindo esse caminho, eu estou seguindo outro caminho. Então, foi um pouco difícil tirar essas barreiras que a gente aprende a colocar, que na verdade não são barreiras ruins, são barreiras do método em si, mas que para esse trabalho de intersecção das áreas de estudo, isso foi um desafio muito grande para mim, muito grande, tirar essas camadas que a gente vai colocando de fechamento dentro da pesquisa e tornar a coisa mais fluida, tornar a discussão mais fluida e menos processual. Isso foi bem difícil. Eu escolhi o VPS especificamente
porque o VPS me parecia um departamento bastante aberto a essa possibilidade de juntar áreas do conhecimento que, em princípio, são conhecidas como áreas muito discrepantes. Então, eu tive liberdade dentro do VPS para poder estudar essas áreas que não são tão afins, em princípio. E aí, por isso que eu escolhi esse departamento para fazer. Toparam o desafio. E não é um desafio simples, né? Tanto que eu precisei de 2 orientadores, porque eu me sentia pouco abraçada tendo só um orientador da História da Arte ou só um orientador da Medicina ou da Medicina Veterinária. Eu precisava juntar essas duas coisas e ter um suporte mesmo das duas áreas. E o VPS foi o lugar onde eu consegui esse suporte, onde foi simples conseguir um orientador que topasse essa loucura que era o meu projeto e que aceitou também tranquilamente ter uma outra pessoa junto, que foi a minha orientadora, e trabalhar junto, sabe? Conversar junto e ter essa disponibilidade, ter essa abertura para seguir esse caminho da intersecção das áreas do conhecimento. Para mim teve uma coisa muito curiosa durante a dissertação, que foi perceber como, quando eu fiz o levantamento da representação da medicina na história da arte, de repente, quando eu estava quase acabando esse levantamento, que era meio linear, meio cronológico, de repente eu olhei para aquilo e percebi que eu conseguiria dividir esse grupo de obras em três grupos distintos. Era uma coisa que não estava dentro do meu projeto, não existia essa divisão. E ela foi criada ali. Eu olhei e falei, gente, mas eu posso separar, então, a história da arte ou os trabalhos artísticos que foram usados para ilustrar livros e compêndios de medicina. Eu posso utilizar trabalhos artísticos que representaram a medicina e eu posso também agrupar, em um terceiro e último grupo, trabalhos artísticos que se apropriaram efetivamente de técnicas médicas. Isso não estava no meu projeto. E quando eu vi, eu olhei aquele conjunto de obras e pensei, nossa, isso não existia antes, mas agora existe. E se tornou claro durante o processo, era uma coisa que eu não conseguiria ter feito antes. Se eu ficasse, e eu fiquei muito tempo, obtusa ali, fechada, sabe, dentro do meu projeto, dos meus métodos, de tudo muito fechado. Quando eu consegui abrir um pouco isso, eu olhei para aquele conjunto de obras e pensei, nossa, mas é para outro caminho que eu tenho que ir. O trabalho me mostrou isso, a pesquisa me mostrou isso. A gente está aberto para isso, é muito incrível, né? Perceber que o método existe, que é maravilhoso, mas que às vezes a gente consegue desviar dele e ter resultados muito legais também.